1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao verso 26, tá bom? 1 Coríntios, quem aí pode abrir a Bíblia, né? Abra, por favor, em 1 Coríntios 15, do 20 ao 26. Vamos fazer a leitura? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Esse é o primeiro verso que nós estamos lendo aqui. A expressão que Paulo diz aqui, Paulo está debatendo a questão da ressurreição, porque muitas pessoas diziam que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Gregos, por exemplo, diziam isso, né? Outros grupos também diziam, né? Ou então acreditavam que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. E Paulo então está explicando isso, está colocando isso aqui. Ele já tinha explicado isso no capítulo anterior e agora ele fecha a questão, conclui sobre a questão e ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então ele declara que é real isso, é real, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E sendo ele, no caso Cristo, as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, claro, essa ressurreição é a primeira, porque terá a ressurreição dos cristãos, dos crentes em Jesus Cristo, quando ele voltar. Então, ele é o primeiro de todas as da ressurreição, né? É o primeiro a ressuscitar, e depois, logicamente, na volta dele, a igreja dele, né? A igreja dele, de Cristo, vai ressuscitar dentre os mortos. Todos aqueles que creram em Cristo Jesus participará da chamada primeira ressurreição quando ele voltar. E depois haverá, depois do milênio, né, do período de reino de Cristo na terra, haverá a segunda ressurreição. Mas ele está focando aqui na ressurreição dos crentes, dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, daqueles que verdadeiramente seguiram Jesus Cristo, né? Viveram uma vida na presença de Jesus. Então ele está sendo aqui enfático que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ele foi o primeiro a fazer isso, tá? E aqui diz o 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, Adão trouxe morte para o mundo, né? Para o mundo, para a humanidade. Adão, ele trouxe a morte, ele desobedeceu a Deus, ao Pai, né? A Deus, né? De forma ampla, né? A Trindade, né? Então Adão desobedeceu e ele trouxe o quê? A morte ao mundo, à humanidade. E Jesus faz o contrário de Adão. Jesus ele consertou o que Adão tinha feito de errado. Ele traz vida, né? Ressurreição, vida, e não morte. Então o texto é muito simples e é muito claro, né? Visto que a morte veio por um homem. Por quê? Por Adão, né? Logo, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então é uma coisa lógica. Por um homem veio a morte, entrou a morte na humanidade.
Por um homem entrou a ressurreição, veio a ressurreição, né? Veio o poder de ressuscitar em Cristo Jesus, né? Crendo em Jesus Cristo, é assegurado ao cristão, aos filhos de Deus, né? Os cristãos, a ressurreição dos mortos. Então, nós não estamos condenados, nós estamos, claro, libertos, livres da condenação, porque nós um dia ressuscitaremos, né? Claro, obviamente aqueles que morrerem, né? Se na volta dele pessoas, os cristãos serão arrebatados, né? E se encontrarão com o Senhor. Diz a Bíblia que os mortos ressuscitarão e os que estão vivos serão arrebatados e acompanharão os ressuscitados, né? Digamos assim. Então é isso que vai acontecer na volta dele, tá? Então é assegurado isso ao cristão, ao verdadeiro cristão. Fernanda, Deus abençoe aí, Deus abençoe. Sebastião aí, César, Melo, né? Deus abençoe. Todas as pessoas que estão chegando para nós meditarmos e orarmos depois pelo nosso Brasil. Bom, e o verso 22 diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O texto diz, em Adão todos morrem, todos morreram. A gente pode colocar aqui nesse passado, né? Porque assim como em Adão todos morrem, né? Em Adão todos morrem, né? Todos, não tem exceção. Toda a humanidade, né? Descendência, claro, né? Descendente de Adão, então todos morrem, todos estão mortos. Mas aí vem a boa notícia, né? E a boa notícia é, assim também todos, né, serão vivificados, ressuscitados, pode-se dizer, já receberão vida, né, em Cristo. O critério aqui é bem claro, em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo, ou seja, aqueles que creram em Cristo, tá? Vivificados, recebem vida, aqueles, claro, que recebem Cristo. Se não recebem Cristo, permanecem em Adão. Entendeu? Deu para entender? Se não crê em Cristo, permanece em Adão, permanece na desobediência, permanece no pecado, permanece morto. Sem Cristo não tem como. Mas com Cristo é o quê? Vivificados. É isso que diz a palavra de Deus. Tá bom? E aí vem o 23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, como que vai seguir essa vivificação, essa ressurreição, né? Será assim, cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro foi Cristo, né? Que ressuscitou dentre os mortos. A primícia, o primeiro, né? Depois os que são de Cristo, na sua vinda. Os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo. Mas e aí, pastor, os que não pertencem a Cristo? Os que não pertencem a Cristo não tem como participar dessa ressurreição da vida, né? Vamos dizer assim, vivificados. Não tem como, porque só pode ser vivificado aquele que tem Cristo. Não é ter religião, não, nem denominação, não. É ter Cristo, é possuir Cristo, é pertencer a Cristo. É diferente, tá? Então diz, cada um, então, porém, por sua ordem, né? Por sua própria ordem. Cristo primeiro ressuscitou, depois segue-se
todos aqueles que, claro, creram em Cristo. Eles ressuscitarão, ou seja, serão vivificados, receberão vida, tá? É isso daí. O verso 24 diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Missão exclusiva. O tema do nosso devocional hoje é missão exclusiva de Cristo, tá? Missão exclusiva dele, tá? Nenhum outro poderia fazer. Então ele vai entregar, como diz aqui a expressão, entregar o reino ao Deus e Pai, né? O reino prometido, né? O reino que ele veio conquistar, certo? E ele conquistou com a sua vitória na cruz, com a sua vitória ressuscitando-se dentre os mortos, ou seja, sendo ressuscitado dentre os mortos pelo Pai, como diz a Bíblia, né? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. A missão dele era fazer isso, entregar o reino com os seus súditos, claro, com os seus servos. O reino aqui implica em que participem desse reino os seus servos. Então ele entrega, né, a igreja, né, a igreja dele ao Pai. Isso aí, tá? Regiliane, Deus abençoe. Eu vi também o Alexandre Rangel, Deus abençoe. Bom dia a todo mundo, né? É isso daí, tá? Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver o quê? Destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Quer dizer, ele destruirá todo o principado, toda potestade, todo o poder. Jesus fará isso. Então, a missão de Jesus é destruir o poder de Satanás, né? Claro, todo o poder, toda a potestade, né, do mal. A missão de Jesus é acabar. E ele entrega o reino pronto, né, ao Pai, né? Essa daí é a missão exclusiva de Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? E aí diz mais aqui, para a gente fechar, o 25 e o 26. Porque convém que ele reine, Cristo reine, convém que Cristo reine. É um período de governo que Jesus terá na terra para demonstrar como seria o seu governo se nós deixássemos, se as pessoas deixassem Cristo reinar, Deus reinar, o que as pessoas nunca quiseram fazer, né? Claro, existe um reino espiritual na terra, um reino que, no caso, o rei é Jesus Cristo, mas nós também sabemos que existe um reino paralelo, que é o reino satânico, onde o príncipe desse mundo, como o próprio Cristo falou, reina, claro, né? E tem os seus súditos. E tem o reino de Cristo, que são aqueles que voluntariamente entregaram suas vidas a Jesus e realmente o invocam como Senhor e Rei de suas vidas. Esses são os servos de Deus e esses reinarão com Cristo, tá? Então, é necessário que ele reine, e ele reinará para demonstrar todo o seu poder, um reino de paz que o mundo perdera, né? Tiveram a oportunidade, mas o mundo perdera, não valorizou, não aceitou o reinado, claro, de Cristo voluntariamente. Então, ele reinará. Isso independerá da vontade do ser humano. Ele reinará e ponto. Para demonstrar o seu poder, um governo de paz, um governo justo, né, que os homens, na verdade, ímpios, rejeitaram. Tá? Então, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, todos os inimigos, isso, toda a potestade do mal, todo o poder do mal, todos os inimigos de Jesus Cristo serão colocados debaixo, sobre os seus pés, tá? Sobre os pés de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para terminar aqui,
né? Nós vamos ler aqui o 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. É isso aí. O último inimigo a ser destruído é a morte, né? E essa é a missão de Cristo. A missão de Cristo, ele veio à Terra para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho dele, claro, né? E morrer, né? Ressuscitar dentre os mortos, como ele fez, e agora ele está com a sua igreja, e ele, dentro dessa missão que a igreja faz, claro, através dele, porque a igreja prega, a igreja trabalha neste mundo, né, pregando o Evangelho, com o poder do Espírito Santo. Não há nenhum mérito nela em si, mas o mérito é de Cristo, o mérito, claro, é de Deus. E ela faz isso, e ela deve fazer isso mesmo, e é isso daí, né? Cristo cumpriu sua missão exatamente, e agora a igreja está se preparando para, claro, e deve se preparar para a vinda dele, quando ele cumprirá plenamente a sua missão, quando entregará o reino ao Pai, ao Deus e Pai, né? E aí ele vai fechar a questão, e aí por último ele vai, a morte vai ser destruída. Então a morte vai morrer, ela vai morrer. É isso, a missão dele é isso que nós estamos colocando aqui. E para fechar, né? Como dizem alguns, a tampa do caixão, a morte vai morrer, a morte será destruída e, como diz a Bíblia, lançada no fogo, no lago de fogo. Tá? E aí acabará o que chama-se de morte, né? Ela não terá mais nenhum tipo de atividade, simplesmente ela morrerá, será destruída, né? Como o texto aqui diz. E quem faz isso? Jesus Cristo, missão exclusiva. Agora eu vou ler aqui o devocional, que diz assim, dentro desse tema, é claro, né, missão exclusiva: dentre todos os homens, o nascimento de Jesus foi diferente, isto é, especial, único e divino. A expressão bíblica "achou-se grávida pelo Espírito Santo", em Mateus 1,18, demonstra que o nascimento do homem, Jesus, só foi possível pela ação do Espírito Santo. Para o Filho de Deus desenvolver-se como todo ser humano, precisou ser gerado no útero de uma mulher, Maria. Nós conhecemos a história, né? Ele foi gerado lá pelo Espírito Santo, não por ela e nem por José, claro que não, né? Pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele foi gerado, né? Na verdade, o nascimento de Jesus foi Deus e Deus, né? E ela, como a Bíblia fala, né? Maria, como serva de Deus, Jesus foi gerado lá, não por ela em si, né? Não, como eu disse, né? Mas pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, que atuou, claro, no útero dela, né? Como em toda mulher. Considerando a exposição bíblica, ela não deu vida a ele, pois ele sempre existiu, ou seja, né? Jesus é eterno, então é Deus, então ele nunca nasceu, né? Ele nasceu no sentido humano, né? Ele humanizou-se, encarnou-se, e isso foi através do poder sobrenatural do Espírito Santo, né? Então, porque Jesus é eterno, é Deus. Segundo a Bíblia, só Jesus pode tirar o pecado do mundo, né? Dentro da missão de Jesus, essa missão de tirar, ele veio para quê? Para tirar o pecado do mundo, né? Claro, né? Ele veio para tirar o pecado do mundo. Então, todo aquele que recebe Cristo, seus pecados são perdoados. E quem não recebe Cristo? Claro, seus pecados não podem ser, porque ele não recebe Cristo. Porque você não recebe a mesma coisa, né? Tá aí essa onda aí, esse momento tão crítico no Brasil de coronavírus, né? Vamos supor que descubram uma vacina aí. Vamos imaginar que uma pessoa não acredite na vacina, não queira tomar vacina, né? Ora, como é que ele vai ser curado se ele não toma vacina? Não tem como, né? Então, é por aí a situação. Se eu não creio em Cristo, logo também eu não tenho os meus pecados
perdoados, tirados, porque simplesmente eu neguei o remédio, né? Eu neguei o único remédio que pode tirar pecados, que no caso é o sangue de Jesus, né? É basicamente isso, né? Tanto é que a Bíblia diz, né, em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira, ou seja, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, tá? Visto que nasceu sem pecado, em um processo sobrenatural, pelo Espírito Santo, como Cordeiro de Deus imaculado, Jesus pôde e pode efetuar a missão exclusiva de tirar o pecado do mundo. Só ele desceu do céu e nasceu assim, portanto, só ele pode tirar o pecado do mundo. É a verdade. Ele nasceu, permaneceu, viveu sem pecado algum, totalmente inocente. Então, ele tem todas as condições, só ele tem, né? De tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, a missão de Jesus, ele veio à Terra para tirar o pecado do mundo, né? Junto disso, claro, lógico, também a missão dele, agora nos últimos dias, é entregar o reino dele ao Pai, né? O reino dele, e o reino dele tem os seus súditos, que são seus servos, a igreja de Cristo, entregar o reino ao Pai, e aí ele vai reinar, né? O tempo que for necessário nessa terra, que, segundo a Bíblia fala, 1000 anos, ele vai reinar, vai governar, e vai fazer isso, né? Vai entregar o reino ao Pai, e ele vai destruir todas as potestades do mal. Tudo isso inclui em sua missão, né? Todas as potestades do mal, e vai destruir por último a morte, e a morte vai morrer, e é isso daí. E todas as bênçãos receberão aqueles que têm Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, tá? Então, é isso daí. Eu me entreguei a Jesus Cristo e então, os meus pecados por mim mesmo nunca poderiam ser tirados. Os meus pecados por mim mesmo, pelas minhas obras, nunca poderiam ser tirados, né? Eu nunca poderia ser purificado, né, por mim mesmo e nem por ninguém, a não ser por Cristo Jesus. Sim, ele sim é o Cordeiro de Deus. Então, ele é a missão exclusiva dele, tirar os pecados do mundo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer uma oração e colocar o Brasil nas mãos de Deus. Quero que Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco, né? Todos os irmãos e irmãs que estão aí. Bom dia a todo mundo, tá? Washington e Silva, né? Deus abençoe todas as pessoas, né? Alexandre, Rangel, Deus abençoe, né? Carlos, irmão Carlos, sempre conosco, irmã Nilza está aí, irmã Fernanda, Deus abençoe todo mundo. Vamos fazer uma oração agora? Vamos orar pelo nosso país. Nosso país precisa, né, da bênção de Deus, em todos os sentidos. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque estamos em Tua presença, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Quero colocar cada irmão, cada irmã em Tuas mãos. Muito obrigado por esse dia, por essa hora. Coloco-os em Tuas mãos e peço por suas famílias, ó Deus, tome todos em Tuas mãos. Guarde, proteja, livre desses males, em nome de Jesus, de todos os males. Tome em Tuas mãos o nosso país, o nosso querido e grande Brasil. Deus, tome em Tuas mãos cada canto desse país. Temos orado, Deus, temos colocado o Brasil em Tuas mãos, Senhor, nesse momento de crise, nesse momento tão difícil. Tome em Tuas mãos. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Quero colocar o Brasil, ó Deus, diante de Tuas mãos. Em nome de Jesus. Estenda a Tua mão, ó Deus, sobre esta nação. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe os profissionais na área de saúde, Senhor. Todos aqueles que têm trabalhado, que têm lutado, que têm se esforçado, que estão no combate, na linha de frente, toma-os em Tuas mãos. Os médicos, enfermeiros, enfermeiras, os técnicos, Deus, toma em Tuas mãos. E todos os outros profissionais
que também tem que trabalhar nesse tempo, ó Deus, os policiais, os bombeiros, caminhoneiros e tantas outras profissões que não podem parar. Tome em tuas mãos, por favor, esse nosso país. Ó Deus, que esse vírus cesse. Só tu podes detê-lo, Senhor. O homem não pode fazer, está mais do que provado que o homem não pode fazê-lo. Então, detenha-o em nome de Cristo, ó Deus, por tua bondade e tua misericórdia, nós rogamos a ti. Colocamos os políticos em tuas mãos, Senhor, aqueles que exercem cargos públicos, que estão nos poderes constituídos desta nação. Deus, tenha piedade, tenha misericórdia. Deus, nesse tempo de crise do coronavírus, ainda temos que nos deparar com os problemas políticos, com as brigas. Deus, tenha piedade desta nação, tenha misericórdia desta nação, Senhor. Mas eu rogo a Ti, como é o meu dever, Deus, como cristão, eu peço por todos os poderes, por todas as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus, estenda a Tua mão, que haja paz, em nome de Cristo, abençoe. Fique conosco, Senhor, nos dê um dia na Tua presença. Deus, nos dê um final de semana na Tua presença, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado, minha amada. Deus abençoe, em nome de Jesus, aquele abração, um bom sábado, shalom, tá? Um bom shabat para todos vocês, em nome de Cristo. Grande abraço em nome de Jesus. Um abração mesmo. Deus abençoe todos os irmãos. Bom dia.